Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações e sejamos agradecidos. Hoje eu quero trazer novamente que uma passagem que frisa muito bem a importância de nós estarmos respaldados pela Bíblia, pelas Escrituras, no aprofundamento. Sabemos que hoje as Escrituras que nós temos à disposição hoje foi fruto de trabalho de teólogos compromissados com a verdade das Escrituras, compromissados com aquilo que Deus determinou para o seu povo na terra. Temos a divisão dos livros, né? Tinham os livros apócrifos e os livros canônicos. Os livros canônicos é o que nós temos à disposição hoje, e existiam também os livros apócrifos, que faziam parte, né, dos pergaminhos, né, até chegar a essa estruturação das escrituras. Alguns livros não foram dignos de aceitação porque entravam em contradição com os ensinos de Deus, em contraposição com aquilo que nós já aprendemos pelas Escrituras, o que nós temos disponível hoje nos livros canônicos. Um exemplo, só para fazer uma breve explicação a respeito disso. Existia um livro chamado Livro de Macabeus. Esse livro fazia alusão que nós deveríamos fazer oração aos mortos, né? E muitas outras passagens no livro que entrava em contradição com aquilo que Deus já tinha determinado para o seu povo. Então havia uma contaminação para que aquele livro ele fosse considerado um livro digno de aceitação. Enfim, é um resumo básico porque é muito mais abrangente, né? A história da divisão dos livros apócrifos, dos livros canônicos, né? Então, é muito importante nós buscarmos este conhecimento também. E aí, nós vemos a importância de nos aprofundarmos na verdade das Escrituras, porque até chegar ao ponto que nós temos hoje, e de conhecer o Evangelho, de conhecer a soberania de Deus, de conhecer Jesus Cristo, né? Teve muito trabalho, homens que Deus se usou, o Senhor se usou para na época da grande reforma, né? Nomes como Martim Lutero, João Calvino, também Armínio tem a contribuição também, foram homens usados por Deus na terra até chegar para nós, né, o conhecimento das Escrituras, a importância das Escrituras, né, onde teve também a parte dos 5 pontos, né, que devemos ter como base, né, que é os 5 solas, né, somente a Deus glória, somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, né, e somente as Escrituras. Então, gostaria de fazer aqui a leitura de uma passagem muito importante, a qual vai ficar muito mais claro para nós, né? Ficou claro para mim, porque eu lia muito essa passagem, e ficou muito mais claro para mim a importância de termos somente as Escrituras como base. Quando não temos as Escrituras como base, quando temos uma base, uma experiência pessoal, Deus me revelou, Deus, eu tive um sonho e vou fazer assim, e muitas das vezes isso aí acaba entrando em contradição com aquilo que Deus ensinou pelas Escrituras, que o Senhor ensinou pelas Escrituras, sendo que o apóstolo Paulo mesmo, olha só, o único assunto do ministério de Paulo era Cristo, somente Cristo. Olha só para você ver, Paulo, ele não tinha, ele era um pregador do evangelho de Jesus Cristo, o assunto dele era unicamente Cristo. E temos aqui é, o livro, né, a passagem que comprova isso. Paulo não falava de mais nada. Paulo não pregava libertações, visões, não pregava curas, milagres, não pregava isso. Agora, nós cremos nos milagres? Cremos. Nós cremos na revelação? Cremos. Mas a nossa base é as Escrituras. Quando está lá em Coríntios, também tem uma passagem muito importante. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Olha só para você ver. Falem através de quê? Através das Escrituras. E julga através de quê? Das Escrituras. Então, se nós não temos
uma base para julgar alguma coisa, opa, tem alguma coisa errada. A base nossa é a Escritura. Então nós vamos analisar. Por isso que tem a passagem também, né, de João, examinar, pesai os espíritos, provai os espíritos se são de Deus ou não são. Como que a gente vai provar? Através das Escrituras. E Paulo bem enfatizou assim o seguinte também: se alguém vier pregar outro evangelho além do que eu vos ensinei, seja anátema, ainda que descesse um anjo do céu. Olha só, um anjo do céu e pregar outro evangelho, não creiais, porque vai ser anátema na presença de Deus. E Cristo, ele deu para nós um exemplo muito importante na passagem da tentação dele. Na passagem da tentação dele tem um fundamento muito grande que às vezes muitos passaram despercebido, e hoje nesse vídeo nós vamos ver juntos através da luz das escrituras, porque essa é a base, esse é o fundamento, e vemos aonde que aonde que aconteceu a grande reforma foi por quê? Através do conhecimento das Escrituras, foi necessário ter a reforma. E a reforma que trouxe a luz das Escrituras, a reforma que trouxe a verdade do Evangelho. Então, teve homens lá no passado que foram usados por Deus até chegar para nós esse conhecimento, essa palavra, o livro sagrado. Ele foi solto para nosso conhecimento, para nosso entendimento, para o nosso estudo, para o nosso aprofundamento. E Cristo, ele enfatizou muito bem isso para nós. E agora, vamos ler a passagem aqui. Está em Mateus capítulo 4. Abram sua Bíblia também, me acompanhem junto, né? Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse: se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que os seus anjos dará ordens a seu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Viu só, irmãos? Que passagem linda. O diabo, ele veio tentando Jesus, né? Porque ele conhece o ser humano desde o princípio, desde Adão, Eva. Ele conhece e ele vem estudando, ele vem analisando a natureza humana desde lá. Então ele é astuto, ele conhece o ser humano, ele conhece o homem, ele conhece a mulher desde o jardim. E ele conhece a cada um de nós. Então ele vai usar de astúcia, ele vai usar do engano. E o engano dele, ele vai tentar de uma forma perfeita. Ele vai tentar um plano perfeito. E esse plano perfeito do diabo, muitas das vezes, inclui falsificar a palavra, falsificar o ensino, e falsificar por textos, às vezes bíblicos, isolados. Porque tem muitos irmãos que erram por não analisar
todo o teor das Sagradas Escrituras, das Sagradas Letras. E às vezes ficam pegos e focados em versículos isolados. E às vezes em versículos isolados, naquele versículo, tem todo um contexto que abrange ele, que está ali nas Escrituras. E, como bem sabemos, um texto fora de contexto, ele se torna um pretexto para uma heresia. Veja bem, Jesus Cristo, na tentação, que aqui começou o grande ensino de Jesus a nós, a suficiência das Escrituras. E é por isso que ele frisou bem: examinais as Escrituras, porque é dela que de mim testifica, e nela tem o poder para a salvação de todo aquele que crê. As Escrituras. E muitos são relutantes em apenas ler e não explicar o que está lendo. Felipe e Eunuco, olha só que exemplo. O eunuco, ele estava lendo o profeta Isaías, e o profeta Isaías estava profetizando de Jesus Cristo. E aí Felipe, ele foi conduzido até aquele eunuco, e quando ele estava ali lendo, Felipe perguntou: entende tu o que lês? O que o eunuco falou? Como, Senhor, eu vou entender? Porque não há quem explique, não há quem ensine. Então Filipe ensinou através das Escrituras, ensinou do que aquela passagem estava falando. Filipe não profetizou a sua natureza humana, não profetizou a sua necessidade carnal, a necessidade carnal do eunuco, não profetizou riquezas terrenas, não profetizou nada dessa terra, falou do reino dos céus. E, no entanto, é que depois de ler as Escrituras, depois de ele conhecer a verdade, depois dele conhecer o que aquela passagem estava querendo dizer, eles passou perto de uma água. O que impede de eu ser batizado? Nada. Nada impede. Está aqui a água. E aquele eunuco, ele creu em Jesus Cristo, através das Escrituras. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, irmãos, essa passagem que Jesus ele frisa muito bem aqui, olha só, o diabo ele vem tentar na natureza nossa, na natureza humana. E nós só vamos vencer o diabo pelas Escrituras, pelo que a palavra de Deus nos ensina, pela verdade, não é pela mentira, não é pelo engano, não é pelo nosso ser, porque nós não somos nada, como está escrito em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Somos pecadores, sim, somos pecadores. Mas a glória, a graça de Jesus Cristo é que nos justifica. A fé em Jesus Cristo. E é somente através da fé é que seremos salvos. Não pelas obras, como está escrito, para que ninguém se glorie. Porque por mais perfeito que seja o homem na face da terra, ele vai chegar no final, se estiver confiando nas suas obras, ele não será salvo. Mas se ele estiver confiando em Jesus Cristo, que ele liberta nós do pecado, da escravidão do erro, do pecado, nós teremos a fé em Jesus Cristo e as boas obras nos acompanharão. Porque nós seremos compungidos a servir a Deus na terra. Nós seremos compungidos a fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. A sermos homens humildes, a sermos homens piedosos, a sermos homens que afasta do pecado para agradar a Deus, para agradar a Cristo, mas por intermédio da fé. Porque se fosse pelas obras, ninguém se salva. E nós devemos compreender isso até depois do nosso batismo. E muitos ficam contradizentes em falar: ah, não sou um pecador, não. Gente, todos nós somos pecadores. Está escrito na epístola, no Evangelho de João.
Está lá escrito. Aquele que disser que não tem pecado, ele torna mentiroso. A mentira é um pecado. Sabe o que nós devemos? Nós devemos estar sempre no trono da graça. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Graças eu te dou porque a tua graça me salvou. A graça não nos deixa permanecer no pecado. E essa graça, ela é abundante. É essa graça que o Senhor nos deu. Jesus Cristo viveu por nós nessa face de terra. Ele levou sobre si as nossos pecados, as nossas enfermidades espirituais. Ele levou sobre si todos os nossos pecados. Ele cravou os nossos pecados na cruz. Ele recebeu em si a ira de Deus por nós. Então, creia na verdade. Na verdade do Evangelho é essa. E esse não é um evangelho adocicado. O evangelho adocicado é aquele que centraliza o homem, que prega a necessidade humana, que prega exaltação para o homem, que prega para o homem, você vai ser exaltado, os seus inimigos vão ficar por terra, eu vou te justificar diante dos inimigos, você, para mim, é tudo, você tem crédito com Deus, ninguém tem crédito com Deus. O nosso crédito está em Cristo Jesus, a nossa confiança está em Cristo Jesus, tudo está posto em Cristo Jesus, a nossa esperança. É isso. Esse é o Evangelho. E por que relutar contra esse Evangelho? Esse Evangelho que deixa, que cumpre com aquilo que Jesus falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave, não é? O fardo de Jesus, ele é leve, o jugo é suave. Por que suave? Porque ele pagou a nossa dívida e nós estamos confiantes nele e através dele nós seremos salvos. A suficiência é Jesus Cristo. Se num púlpito não é pregado Cristo Jesus e é pregado outra coisa, é pregado casa, carro, chave, mudança de cativeiro, e é pregado as coisas terrenas, necessidade humana, e é voltado para a necessidade do homem. Ah, hoje você chegou aqui triste na igreja, Deus vai justificar e levantar a tua cabeça. Quem é o homem? Nós estamos destituídos. Nós não merecemos, recebemos um favor imerecido, ninguém de nós merecemos. E nós devemos considerar, é isso que o Evangelho traz. O Evangelho traz uma reflexão nossa, que olha para dentro de nós, e vê, sou um homem pecador. Então vamos para o centro. As Escrituras, ela nos ensina isso. Então, Jesus foi tentado pelo diabo. E na necessidade humana ele teve fome. E o que o diabo veio trazer para ele? Veio mostrar que pelo poder dele, ele poderia transformar aquelas pedras em pães e saciar a sua fome. E olha o que Jesus Cristo respondeu. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas o que eu quero frisar aqui, nessa passagem, e vai servir de consolo para você, é isso. Ele falou, está escrito. Então não abandona as Escrituras. Estuda as Escrituras, aprofunda nas Escrituras, porque você vai conhecer mais Jesus Cristo. Você vai aprender a amar mais Jesus Cristo. Você vai aprender a amar mais a Deus. Você vai aprender a viver nessa terra. Ele respondeu com as Escrituras. E é isso que a igreja deve fazer, pelas Escrituras. Voltar à verdade das Escrituras. Rasguemos as nossas vestes, voltamos ao primeiro amor que é as Escrituras. O fundamento é as Escrituras, voltamos para a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. É só as Escrituras, é só voltar para as Escrituras, é só ter ela como base. E tudo que tiver fora, rejeitar. Tudo que for doutrina de homem, rejeitar. Tudo que é mundano, rejeitar.
e dá o perfeito louvor a Cristo, dá a verdadeira glória a Cristo, nos testemunhos, nos louvores, nos cânticos, tudo Cristo, é Cristo, eu quero viver a Cristo, como Paulo, como Paulo. Paulo, ele vivia para Cristo. O morrer é ganho e o viver é Cristo. O morrer é ganho e o viver é Cristo. É isso. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és o filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Está escrito. Jesus respondeu com a escritura. E o cristão, ele tem a arma, a ferramenta dele, que é a escritura. E através das escrituras, você consegue combater o diabo. Você consegue combater o inimigo. Aprofunda nas escrituras. Coloca ela como base. E a sua vida será transformada por Jesus Cristo, pela verdade. Quem tem sede, beba dessa água e coma desse pão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra é essa aqui, ó. É as Escrituras. É ela a nossa suficiência. Tirar um J, um tio, e colocar experiência humana no lugar disso aqui, colocar revelações no lugar disso aqui, além do que está escrito, meu irmão, é um grande erro, é um grande engano. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E no finalzinho aqui, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, combateu com a escritura, Jesus, o próprio Senhor Jesus, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Somente a Deus glória. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E a estratégia que o Senhor nos deu para fugir, para que o diabo deixe nós, é através do aprofundamento da palavra, é através das escrituras. Nós não devemos negar isso. Jesus Cristo nos ensinou isso bem claro nessa passagem. Essa passagem não tem outro significado a não ser isso. E nós vamos rejeitar as ofertas do diabo. Ele entrou aqui na natureza da fome de Jesus. Jesus Cristo venceu, combatendo a sua própria fome, carne, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não venda, né? Não venda por uma necessidade humana o amor a Deus, a palavra de Deus. Não negocie o evangelho de Cristo. E o diabo também tentou ele, no poder dele. Se de alguma forma aqui Jesus Cristo iria se usurpar do poder que era dado para ele. Se ele quisesse, ele podia fazer isso aqui. Lançar de cima do pináculo, né? Transportou a cidade santa, né? E colocou sobre o pináculo e podia se jogar ali e ser salvo, sustentado pela mão. Mas ele não usurpou o seu poder. Ele já tinha sua missão aqui na face dessa terra, né? Que era para o plano de salvação dele para com as nossas almas.
Então ele recusou o diabo mais uma vez. Recusou o diabo mais uma vez. E ele venceu pelas Escrituras. Está escrito, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não tente o Senhor Deus. A prova que você deve fazer de Deus é somente a prova, né, de conhecê-lo, de amá-lo, como está escrito em Provérbios. Todo o dever do homem é amar e adorar a Deus. É adorar a Deus sobre todas as coisas. É isso. Essa é a sua suficiência. Você sabe o que o Evangelho faz conosco? O que a palavra de Deus, a Escritura faz conosco? Ela faz nós soltar todas as amarras. Nós não queremos mais visões, revelações. Nós não queremos afago do ego. Nós não queremos saber como que está a nossa vida, o que nós devemos fazer, o que deixamos de fazer. Porque Cristo mesmo ensinou. Estais afadigados com muitas coisas. Preocupado com o dia da manhã. Não preocupeis com o dia da manhã. Olha só, até próprio Cristo, ele ensinou para nós a viver uma vida leve pelo Evangelho. Fardo leve, hein? Jugo suave. Glória ao nome de Deus. Então, essa palavra é para você que está ouvindo aí, e eu espero que essa palavra entre dentro do seu coração e algo venha mudar em você, algo venha transformar em você, e você venha perceber que é somente Cristo, que é somente as Escrituras. Essa passagem eu venho trazer aqui para mostrar para você que Cristo, ele usou as Escrituras como base para o nosso ensino. Aprendei de mim. Nós estamos aprendendo de Cristo aqui. Nós estamos aprendendo da palavra do Senhor, de como ele conduziu. Então, se Cristo conduziu assim, nós devemos, a igreja, como igreja, deve conduzir assim. Não é ficar presa em visões humanas, revelações, porque enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. E dele procede todas as saídas da vida ou também, né, da morte. Veja bem, está escrito lá em Provérbios, não havendo sabedoria no dirigente, o povo perece. E o que é esse perecer do povo? Não havendo sabedoria, não havendo instrução, não havendo conhecimento, o povo vai perecer porque vão estar cheios dos falsos ensinos, vão estar cheios das falsas pregações, vão estar cheios de heresias que escutam, de coisa que não é o evangelho, vão estar cheios de teologia da prosperidade, de afago do ego, de um poder do eu, de um poder interior, de uma teologia coach. Não está cheio disso. E não é isso o Evangelho. O Evangelho é Cristo Jesus. Nada mais importa. Não está escrito, buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não devemos preocupar com mais nada. Busca o reino dos céus e a sua justiça. E aonde está o reino dos céus e a sua justiça? Aonde está o poder de Deus? Aonde testifica de Jesus? Aqui, ó. Escritura. Tá bom, irmão? Entenda isso. Entenda isso. E outra, um homem de Deus, ele deve estar apto, o homem que prega, maneja bem a palavra, ele tem que estar apto para ensinar. E esse apto para ensinar é apto pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Assim como os discípulos se tornaram aptos, os apóstolos se tornaram aptos, porque Cristo ensinou os valores do reino. Cristo ensinou o Evangelho. E depois deu a missão para ele. Ide por todo mundo. Pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. O crer é fé. É pela fé. Crer é fé. Quem crer? Crer em quê? No Evangelho. E é através de quê? Através da fé. E está escrito também, sem fé é impossível agradar a Deus. Então é pela fé que nós vamos ser salvos.
Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mas esse crer, ele vem muita coisa, você é preparado pelo Evangelho. Você conhece o Evangelho. Você conhece o plano de salvação. Você vai conhecer o que é graça, o que é misericórdia, o que é Cristo, o que é Deus, o que é a soberania de Deus. Você vai conhecer tudo. O que é justificação, certo? E aí, crendo, você faz uma confissão de fé pelo seu batismo em Jesus Cristo. E é através dele que você vai viver nessa terra. Através da sua fé nele. Ele vai te moldando através de quê também? Das Escrituras, da palavra. Aqui tem tudo. Tudo. E tudo que é inspirado e respaldado por aqui, vou dizer uma passagem aqui muito importante que o apóstolo Paulo falou também. Tudo que é honesto, tudo que é proveitoso, nisso pensai. Certo? Se está aqui, ó, embasado nas Escrituras, é isso. Se está embasado com a verdade das Escrituras, é proveitoso, é honesto. Nisso pensai. Aprofunde. Conheça mais a Deus. Conheça mais o Senhor. Se a sua Bíblia, ela está parada, leia, aprofunde, estude, busque o conhecimento. Porque o conhecimento, então, é uma explosão de conhecimento. Usa isso a seu favor. Tá fácil adquirir mais conhecimento. Então, conheça a verdade do Evangelho de Cristo. Mas tudo centrado na palavra de Deus. Tudo centrado nas Escrituras. Pela verdade. É a verdade que nos liberta. E é essa verdade que libertou Cristo aqui, nessa passagem da tentação. E para finalizar, o diabo deu outra oferta para ele. Disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás. Olha só a ordem que ele deu. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Veja só, mais uma vez, ele citou as Escrituras, porque isso aqui é fiel. Essa é a palavra de Deus, as Escrituras. E o diabo, ele respeita o poder que tem as Escrituras. E você só vai vencer e só vai conhecer a verdade através das Escrituras. Não errais, sejais sensatos, obedecei o que Cristo disse, examinais as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. Né? Você só conhece o poder de Deus e só conhece Jesus Cristo através das Escrituras. Então, é isso que eu queria deixar hoje para vocês. Um vídeo mais longo que eu já produzi no canal. Mas eu precisava. Isso estava no meu coração há muito tempo. Muito tempo. Essa passagem, ela estava compungindo, o Espírito Santo estava compungindo essa passagem dentro do meu coração. E nada melhor do que compartilhar com a multidão de pessoas aonde puder chegar esse vídeo. É importante chegar, porque através dessa palavra, através desse vídeo também, muitos podem compreender que realmente Cristo, ele está querendo que a igreja tenha o conhecimento, que a igreja fica firme nos ensino dele, que nós conhecemos somente pelas Escrituras, pela palavra de Deus. Espero que eu tenha conseguido transmitir para você, que foi na direção que Deus deu, transmitir para você esse conhecimento da palavra, para que você possa crescer. Instrui o sábio e ele crescerá em sabedoria, quando ele aceita, né? Aceita a correção, aceita o ensino, certo? Eu não sou ninguém,
Não sou ninguém, não. Eu posso dizer, eu mereço, se for falar pela minha condição, eu não mereço o céu. Mas por Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, eu creio que vou herdar a vida eterna. Certo? Então espero que esse vídeo ele tenha frutificado a sua vida. Ele tenha feito brotar a sua fé, aumentar a sua fé. E até o próximo vídeo. Deus abençoe a todos, as vossas famílias. Fiquem na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.